sobre a revisão do Bretton Woods. Os Estados Unidos, a dívida PIB americana não comporta mais o Bretton Woods. O Trump precisa desvalorizar a moeda americana e o desafio que ele tem que fazer é como eu desvalorizo a moeda americana sem perder o status de reserva monetária global. Eu quero continuar exportando inflação para o resto do mundo, enfiando a minha inflação no resto do mundo, né, em troca de bens e serviços, mas eu preciso reindustrializar. O meu país precisa ter uma guerra, por exemplo, com a China, a hora que terminar meus mísseis, terminar meus drones, terminar minha bomba, todas as fábricas estão lá e eu não consigo construir de novo. Só que a minha moeda é muito cara, o dólar é muito alto, então eu não consigo ser competitivo com a China. Então o que eu preciso fazer para ser competitivo com a China? Eu preciso desvalorizar a minha moeda. Só que ao mesmo tempo que eu desvalorizo a minha moeda, quem tem a minha moeda no balanço, né, quem está segurando a minha moeda para ela ser reserva global, perde dinheiro, fica pobre, o dólar desvalorizou, o cara perde poder de compra. Se ele perde poder de compra, ele vai buscar uma outra alternativa. Então, o problema dos Estados Unidos, o paradoxo que eles estão tentando resolver derrubando o mercado é esse. Como que eu consigo desvalorizar a minha moeda para poder reindustrializar o meu país, para poder ser competitivo militarmente, sem que as pessoas deixem de usar a minha moeda como reserva de valor global. Vamos lá, mas tecnicamente, qual é a relação da queda do valor das ações das empresas norte-americanas com a desvalorização da moeda? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a ação de uma empresa, das empresas que estão listadas na Nasdaq ou na Dow Jones, isso é uma coisa. Outra coisa é a desvalorização da moeda. Qual é a relação entre essas duas? Então, a relação é indireta, tá? Por que as ações estão caindo? Porque primeiro que elas estavam muito caras e muito altas, porque foi impresso um caminhão de dinheiro. Lá atrás no Covid, esse dinheiro precisa ir para algum lugar, ele foi justamente para as ações e as ações subiram. Aí o Trump ele começa a criar as tarifas, né, e impor tarifas. Essas tarifas, para as empresas, significam uma possível queda de lucro futuro. O preço de uma ação é uma reflexão da expectativa daquele lucro futuro. Então, se vai ter menos comércio global, em tese, essas ações vão cair, certo? Correto. Porque menos transações globais, menos lucro, valuation a valor presente é mais baixo. No caso de, obviamente, empresas multinacionais, globais, que compram componentes de economia globalizada. Se eu chego e viro e falo assim, não, tudo que vem da China, agora eu vou botar uma taxa de, sei lá, 30%. A Apple, que compra 90% dos componentes da China, vai ficar tantos por cento mais caro o telefone, o cara vai vender menos, a empresa vale menos. Basicamente é isso. E aí as ações começam a cair. Mas o que o Trump quer? O Trump quer desvalorizar a moeda. Como que ele desvaloriza a moeda? Imprimindo dinheiro. Né? Uma das atribuições do Fed, que é uma atribuição indireta do Banco Central Americano, é, para conter a inflação, poder imprimir dinheiro abaixando os juros. Então ele abaixa os juros, ele corta os juros, mas ele não pode cortar os juros com a inflação alta e mercado subindo. Porque se ele corta os juros com o mercado lá no alto, igual estava, essas ações que já estavam nas altas históricas vão para níveis ridículos, assim, porque simplesmente o dinheiro está perdendo valor e as pessoas vão alocar o capital delas em coisas que estão apreciando versus em coisas que, né, não estão apreciando, e aí os valuations estão ridículos e depois a bolha explode, é uma coisa, já está insana, fica uma coisa muito mais ridícula e toda a sociedade perde a referência. Então ele deixa ele estar certo. Eu estou falando qual é a estratégia dele. A estratégia dele, então, é impor essas tarifas, realmente conseguir derrubar o mercado de ações como consequência, e depois tentar forçar o Banco Central americano a cortar juros e recomprar essas ações através de quantitative easing, que são aquelas políticas onde o Banco Central começa a comprar títulos de dívida e começa a comprar indiretamente, né, através das instituições financeiras grandes que pegam esse primeiro dinheiro emprestado comprando as ações, e depois o mercado sobe de novo, e quando a dívida PIB americana estiver com juros baixos, ele vai chegar para os credores e falar, então, agora que o juros caiu de 4% para 0,2%, eu vou rolar minha dívida com você, em vez de fazer a 4%, eu vou rolar a 0,2%, ou 0,3%, ou 0,5% nesse spreadzinho pequenininho, vai ficar muito mais barato eu me financiar, então eu posso voltar a gastar. E aí, coincidentemente, ele quer tentar voltar a gastar e ter uma política econômica expansionista perto da próxima eleição para, né, chegar lá com a economia pujante, o mercado buscando novas altas, enfim, toda aquela vontade política que a gente já sabe como é que funciona.